Se a paz do Senhor Jesus seja com todos vós, amados irmãos, em nome de Jesus. Pai eterno, ora a Ti neste momento, Senhor Deus, que a Tua graça, a Tua condição, Pai, seja com todos que receberem essa mensagem, que o Senhor possa falar através de mim e, Pai, acerte o coração deles com a Tua palavra, que não seja a minha mensagem, mas que seja a mensagem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que está no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 12, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa batalha, a nossa guerra, ela não se dá no campo de batalha natural, ela não se dá no campo o qual a gente exerce as nossas atividades naturais, mas ela se dá no campo espiritual. E em algumas traduções a gente vê que o campo espiritual e o campo mental, ou o campo da mente, são campos muito ligados. Mas enfim, direcionando aqui para o que eu quero trazer de entendimento hoje, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu já pesquisei assim, inúmeros vídeos a respeito do que cada pregador, cada pastor traz a respeito de utilização do álcool. Tem alguns que falam que até determinada faixa é aceitável, outros que falam que não, nenhuma quantia é aceitável, e aí tem aqueles teólogos que querem trazer que o vinho que Jesus fez era um vinho alcoólico, outros dizem que não, que era apenas um suco de uva, enfim. Mas eu quero contextualizar isso para a nossa vida hoje. Independente de tentar fazer uma teologia aqui, trazer ensinamentos assim muito retrógrados, eu quero trazer o seguinte entendimento. Vamos imaginar essa frase que foi acabada de ser dita, que a nossa batalha ela é no campo espiritual, ou seja, ela é no domínio ali do que a gente não faz no natural, vamos colocar assim. Muitas vezes nós somos atacados pelas hostes malignas, por Satanás e por sua horda, nós somos atacados na nossa mente. Porque se você analisar assim, por exemplo, um ser humano, o ser humano, tratando como a ciência diz, como um animal racional, ele tem princípios base. Exemplo, nós temos um princípio de preservação da espécie, por isso que a gente procria, por isso que a gente cuida dos nossos filhos, por isso que quando alguém ameaça a nossa vida a gente reage. Isso é um princípio de preservação da espécie. Todavia, se a gente pega por essa lógica, então por que um ser humano que quer preservar a espécie retira a vida de outro ser humano? Isso é contra a preservação da espécie. Então, o que a gente entende com isso, se pautar para esse âmbito bíblico? Que o Satanás e as suas hostes, eles tentam, trabalham o tempo todo ali para que o ser humano seja direcionado a praticar o mal. Porque a raiz de todo ser humano hoje, quando Adão pecou e tudo mais, a raiz de todo ser humano hoje, ela descende do mal. Logo, se eu recebo uma sugestão ali, uma sugestão na minha mente de fazer alguma coisa, como, por exemplo, tirar a vida de outra pessoa num momento de fúria, num momento de confronto, algo assim, muitas vezes eu vou permitir que aquela natureza minha ruim, aquela natureza minha maligna, ela tome posse ali da minha vida. Então vamos lá, por que eu fiz essa curva toda aqui? Quando uma pessoa está sob influência do álcool, e isso não sou o Abraão que estou falando, você pode ver pela lei de trânsito que nós temos no Brasil, que é bem severa com o rigor ao álcool, você não tem uma taxa máxima ou mínima, por mais que você fale, tem uma pessoa que consegue ali beber muito e dirige muito bem, tem uma outra ali que se cheirar o álcool ela já não consegue dirigir, por exemplo. Se toma como uma bala ali de licor, essa pessoa já não consegue, não está hábil para fazer mais nada. Mas vamos balizar aqui com um consenso geral. Eu não vou pegar, por exemplo, uma pessoa, por mais que se diga ter experiência em álcool, e outra que não tenha nenhuma experiência, etc e tal, e tentar criar uma baliza religiosa para isso. O que eu posso balizar é o seguinte: tanto essa pessoa que se diz ter uma boa resistência do álcool como a que não tem nenhuma, ambos, na verdade, o que estão fazendo quando ingerem álcool, independente da proporção, é criar uma falha para que o inimigo ataque. Por que eu estou dizendo assim como falha?
Imagine o seguinte, o Espírito Santo e os anjos do Senhor, eles tentam o tempo todo montar uma barreira ao nosso redor para que qualquer ataque do inimigo não tenha sucesso contra as nossas vidas. Só que aí quando a gente ingere o álcool, ou eu estou usando o álcool, mas várias outras práticas que fazem com que a nossa mente fique mais vulnerável às sujeições, elas vão ter o mesmo efeito. É como se eu estivesse aqui atrás dessa barreira, completamente protegido por ela, eu mesmo fizesse isso aqui, ó, saísse para fora dessa barreira e desse permissão para que o inimigo me atacasse diretamente. Ou, em alguns casos, é como se eu fizesse um furo, viesse nessa barreira aqui, fizesse um furo para permitir com que aquele ataque ali viesse diretamente à minha vida. Porque pensa, a sua mente é onde vão acontecer essas batalhas. Quando a sua mente é contaminada, isso por sua vez contamina o seu coração. Então não importa se eu tomei um porre de álcool, não importa se eu usei uma droga, não importa se eu estou assistindo novela, não quero entrar em muito consenso nisso, mas enfim, não importa se eu estou assistindo novela, não importa qual foi o fator motivacional que eu permiti. O que realmente faz a diferença é se a sua mente está vagueando, se a sua mente está com brecha, se a sua mente permite que um ataque externo ele venha com maior eficácia. Por exemplo, vocês já pararam para analisar porque a maioria dos filmes de terror eles sugerem que os eventos acontecem à noite ou enquanto as pessoas estão dormindo? Porque nós, como seres humanos, sabemos bem o tanto que nós somos vulneráveis enquanto estamos dormindo. Então, se eu quisesse atacar, a própria palavra do Senhor diz que se alguém quisesse roubar uma casa, iria roubar enquanto o dono da casa não estivesse lá. Ou encontraria um jeito de, primeiro, derrubar o dono da casa para depois seguir com o furto, com o roubo, enfim. A questão é, se a gente analisa dessa forma, vocês acham que o mundo espiritual ele é muito diferente do que o mundo natural? As regras são as mesmas. Se eu estou dentro dessa barreira aqui criada por Deus, se eu estou fortalecido, eu não estou permitindo que a minha mente receba sujeições malignas, não tem como o inimigo ter eficácia contra mim. Eu vou estar guardado no Senhor. Qualquer lado que ele tentar me atacar, eu estou guardado no Senhor. Todavia, se eu começo a fazer fissuras nessa barreira, se eu começo a criar espaços nos quais os ataques do inimigo possam vir e chegar até a minha vida, muito provavelmente a consequência disso é o ataque veio, atacou ali a minha mente produziu, fomentou ou gerou ali o pecado, mesmo que só na minha consciência. Eu ainda não cheguei a consumar aquele pecado, ainda não cheguei, sei lá, a matar a pessoa, não cheguei a furtar de uma pessoa, não cheguei a produzir aquilo ali que eu pensei. Mas aquele pensamento, ele vai contaminar o meu coração. E é isso que vai aos pouquinhos nos afastando dessa barreira que é o que o Senhor monta ao nosso redor, ao ponto de que depois você está completamente fora dessa barreira. Então você não está mais na mão de Deus, não está mais na cobertura de Deus. Se você não está na cobertura de Deus, você acha que você está na mão de quem? Você acha que você está sobre a cobertura de quem? E aí a gente se torna tão anestesiado dessa falta da cobertura de Deus que a gente começa a achar que tudo agora está normal, tudo está natural, tudo eu posso. E aí você muitas vezes ali vai aumentando aquelas dosagens ali daqueles fatores que tiram a sua consciência, se é um álcool, se é uma droga, se é um, sei lá, um desenho, enfim, o que quer que seja, que tira a sua consciência, porque enquanto você não tem noção da sua consciência, muitos usam esse termo, né, na psicologia, usam o gatilho da fuga. Quando você entra em modo fuga, parece que você não tem mais o poder da sua vida, né? E como você não quer estar sobre a cobertura de Deus, porque, entre aspas, dá trabalho estar aqui nessa cobertura, porque você tem que estar o tempo todo vigilante, né? Você não quer mais estar nessa cobertura de Deus. E você acha que quando você deixa a sua mente aqui vagueando, é a melhor coisa que você pode fazer. Muitos entram nos quadros de depressão, muitos entram nos quadros ali de doenças psicossomáticas ou psicológicas, exatamente por isso. A mente dela criou uma rota de fuga ali e se habituou tanto, se acostumou tanto a fugir da realidade, se habituou, acostumou a não mais lutar contra as coisas que promovem mal na vida dela, que ela fica anestesiada com aquele efeito ali do mal. Ela acha que ela perdeu o controle da vida dela, que não tem mais nada
com o que ela possa fazer e tal, que a vida dela é aquilo ali, pronto. Quando na verdade ela está sendo controlada por um outro agente aqui, que não é mais Deus, é um outro agente adverso. Ou seja, voltando ao texto, a nossa luta não é contra a carne. Não é o que eu faço, digamos assim, no natural, não é o simples fato de eu ingerir o álcool em si que vai fazer com que eu perca as minhas forças para lutar contra o mal. O problema é o que esse álcool gera na minha vida, o que é a novela, enfim. Eu estou usando esses exemplos não é para pegar no pé de ninguém, é porque são os exemplos mais comuns. Torno a frisar, o foco aqui desse vídeo hoje, eu queria falar um pouquinho mais sobre a utilização do álcool, porque sempre tem aquela vertente, mas fulano de tal fala que pode beber moderadamente, mas ciclano fala que qualquer quantia é pecado. A noção de pecado, ela é uma coisa um pouco mais intrínseca, ela é uma coisa um pouquinho mais penosa, danosa, porque o pecado em si, ele não é oriundo daquilo que você entende que você já consumou, mas o pecado ele é uma rota de fuga, entre aspas, que você acaba entrando sem perceber porque você deixou que a sua mente fosse conduzida para aquilo ali. Eu sei que essa explicação ficou um pouco esquisita, mas vamos imaginar o seguinte: é pecado ingerir álcool? Se o álcool em si não fizesse absolutamente nada na sua vida, não alterasse a sua performance em nada, não modificasse a sua compreensão da realidade, beber água e beber um copo de álcool seria a mesma coisa, concorda? Eu bebo água o tempo todo, então qual que é a diferença? A água afeta a minha noção do que é certo ou errado? A água tem o poder de mudar a minha percepção dos fatos nos quais eu estou correlacionando? Se a água tivesse poder, então a água também vai funcionar que nem a gente usa o termo, né? Alucinógeno. Vai funcionar como algo que me tira a percepção da realidade, então a água também é algo que eu devo evitar. Tanto é que em vários textos ali a gente vê o pessoal falando muito acerca de jejum. O que é o jejum? O jejum ele traz um poder espiritual para a vida da gente. O jejum ele faz com que, não, a partir de agora, como eu estou jejuando, eu posso impor a mão sobre qualquer circunstância que eu vou ter poder para poder mudar aquilo ali. Ou agora, porque eu faço jejum, Deus vai concordar com tudo que eu disser. Não é isso. O jejum ele não serve para mudar o meio espiritual, o jejum ele não serve para mudar a opinião de Deus a nosso respeito, o jejum não serve para nos empoderar. A única coisa que o jejum traz para a vida daquele que o pratica, quando em âmbito, digamos assim, bem entre aspas mesmo, religioso, eu falo entre aspas porque a ideia aqui não é de jejum como religião, mas é o jejum de como uma forma de eu conseguir lidar com a minha mente num patamar onde eu vou destituir dela as necessidades naturais que ela tem para acrescentar as necessidades espirituais. Porque aí é exatamente onde entra muitos problemas que nós temos visto hoje em dia. As pessoas vinculam que o jejum por si só, até pelo benefício que ele traz para a saúde, vocês podem pesquisar aí sobre se tiverem interesse, o jejum, quando ele é intermitente, ele traz sim muitos benefícios para a saúde, mas enfim, quando você pratica o jejum num âmbito espiritual, você não está só se abstendo do alimento, mas você gasta tempo a mais do que você gastaria normalmente em oração, gasta tempo a mais do que você gastaria normalmente em leitura da palavra, gasta tempo a mais do que você gastaria normalmente em tentar compreender quem é Deus, o que são as vantagens de Deus para a sua vida. O jejum vai ter o poder de transformar a sua percepção de espiritualidade. O jejum vai ter a capacidade de te alinhar mais com o Espírito Santo. Porque todas as vezes que eu tento dar atenção para a minha carne, eu olho para as minhas necessidades naturais. E isso não é ilícito. Eu acabei de tomar banho, glória a Deus por isso. Eu preciso tomar banho diariamente. Eu preciso me alimentar diariamente. Em média, 3 refeições por dia, né? Almoço, café da manhã e janta. Vamos colocar aqui seja o básico. Eu preciso me alimentar para manter o meu corpo funcionando. Eu preciso me limpar, como eu acabei de falar, tomar o banho ali, para poder manter as minhas funções normais do organismo ali funcionando, para eliminar as bactérias, etc e tal. Então sim, eu preciso
cuidar do meu corpo físico para poder ele continuar funcionando. Todavia, a prática do jejum serve como que eu estou estabelecendo com a minha mente o seguinte acordo: olha, eu prezo muito pelo meu corpo físico, você sabe, eu cuido do meu corpo físico. Todo dia eu como, todo dia eu tomo banho, todo dia eu cuido das minhas necessidades físicas. Todavia, hoje é um dia o qual eu estou tirando para cuidar das minhas necessidades espirituais, porque eu digo para minha mente, essas necessidades também são importantes para mim. E aí, em contrapartida, quando eu ingiro um alucinógeno, quando eu ingiro algo que não vou falar elimina por completo, mas diminui. Vamos colocar em 1%. Não tem como quantificar isso mesmo. Qualquer valor que eu falar aqui vai ser ridículo. Mas quando eu diminuo ali a minha capacidade cognitiva ali em 1% que for, a partir de um alucinógeno, álcool ou qualquer outro, o que eu estou falando ali para minha mente? Eu estou condicionando a minha mente ali naquele momento. Aqui, não, peraí. Agora você vai perder um pouco mais o controle da situação. Agora eu quero que você saia um pouco do comando da situação aqui e cuide das coisas. Não cuida das coisas, não. Deixa acontecer. Deixa rolar o que quiser. É essa situação, é essa oportunidade que muitas vezes o inimigo estava lá do outro lado esperando. Sabe quando a gente vê em filme assim, o exército tá armado, tá ali completamente posicionado atrás das muralhas ali, e eles estão só esperando um momento, assim, só aquela brecha para começar o ataque? É mais ou menos isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes o inimigo ele tá esperando aquele exato momento ali que ele sabe assim, não, peraí, tá chegando a sexta-feira à noite, eu não preciso encher muito, entre aspas, a ideia dele ali com sujeições na segunda, porque na segunda eu já sei que ele já vai chegar no serviço murmurando de um monte de coisa. Eu não preciso pegar muito no pé dele ali na terça-feira, porque na terça-feira eu sei que ele ainda vai estar reclamando da segunda. Na quarta-feira ali e tal, talvez eu comece assim a dar umas sugestões para ele do que ele possa fazer e tal. Aí na quinta-feira eu já começo a colocar na mente dele assim, não, sexta-feira você vai estar estressado de tudo que aconteceu ao longo da semana, você precisa pegar uma fuga ali da sua realidade é muito estressante. Aí na sexta-feira o inimigo fica o dia inteiro batendo ali, lanternando na cabeça daquela pessoa assim, ó, você precisa que chegue o horário do fim do expediente, porque na hora que chegar o fim do expediente, é aquela hora que você vai tomar umazinha ali, você vai poder sair com os amigos, vai poder esquecer dos problemas. E deixa que eu cuido de você. Olha que lindo. A gente não escuta isso com essa nitidez, com essa clareza, mas é como se ele estivesse falando assim pra gente. Pode ficar despreocupado enquanto você está relaxando aí, você está cuidando da sua. Você não está cuidando, na verdade, das suas coisas. Eu estou cuidando para você, eu vou tocando ali, na área que você deixar desapercebido. Aí você vai falar mal do seu casamento com os amigos, eu entro no seu casamento. Aí você vai falar mal do seu serviço com os seus amigos, eu entro no seu serviço. Você vai falar mal da sua família, eu entro na sua família. E assim, não importa se você bebeu umazinha ali, se foi 5 litros, se foi um copo apenas, enfim. E se você passar assim, tipo, um pouquinho ali do limite e tal, eu ainda vou dar uma batidinha no seu carro ali, mas não é nada assim que você precisa preocupar, não. É só mesmo pra te lembrar que beber e dirigir é maravilhoso, então você fica despreocupado aí que eu tô cuidando de tudo. E se porventura você chegar a morrer também nesse acidente aí de carro, que isso, dá nada não, você vai estar bêbado mesmo, quem vai preocupar em morrer bêbado? Ninguém sente dor quando tá bêbado não, né? Essa aqui é a realidade. Mas enfim, meus amados, eu espero não ter sido muito sarcástico aqui, espero não ter delongado muito esse vídeo. É só que eu quis compartilhar com vocês isso que o Espírito Santo me tocou. Então, torna a frisar, não é a quantia, não é a quantidade daquilo que você ingere, de qualquer gênero, gente. Nós hoje temos, assim, inúmeras formas de fuga da realidade. Nós temos entretenimentos muito maléficos, nós temos os mais diversificados entorpecentes, às vezes até mesmo religiões nos fazem fugir da realidade, religiões que muitas vezes prometem ali um estado de meditação no qual você está condicionando a sua mente a não pensar em nada. Não existe pensar em nada. Eu, sinceramente falando, não conheço um ser humano no planeta
sei lá, não quero citar nomes aqui, mas não conheço um ser humano no planeta que fala que consiga pensar numa parede branca e ficar focado só naquilo ali. Mesmo se fosse a parede branca, ele está pensando em alguma coisa. O nosso cérebro funciona assim, numa velocidade extremamente ágil. Se você pensa que um computador é rápido, que você dá um clique ali, ele já processou aquela informação toda, pensa que o cérebro humano foi o que programou o computador. Então, nosso cérebro é muito rápido, não tem como mensurar isso. E então, enfim, eu só peço assim que vocês tenham esse entendimento, tentem manter a sua mente sã. O apóstolo Paulo fala isso, que nós devemos manter a nossa mente sã, porque essa é a porta que o inimigo quer abrir na nossa vida, essa é a brecha que ele quer abrir na nossa vida, para cada vez estar mais nos trazendo para o pecado e mais para longe de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Um forte abraço com Deus, meus queridos.